vamos dar dicas de como conduzir suas mudas em casa. Bom, para conduzir as mudas, você pode utilizar materiais que você tem em casa, como por exemplo vasos, bacias, copos descartáveis, bandeja de ovo para mudas pequenas como alface ou rúcula, ou as próprias sementeiras. Essas você encontra em lojas especializadas. Já o substrato, a gente pode encontrar ele em supermercados ou lojas de jardinagem. Esse processo de produção de mudas ele não é feito em todas as culturas. Para checar se a sua cultura necessita, você pode olhar na própria embalagem que você adquire. Tem no verso da embalagem ensinando todo esse processo. Agora, quanto às dicas para a produção com os cuidados com essas mudas. Bom, após essa semeadura, você deve deixar as suas mudas, a sua sementeira, num local que tenha bastante incidência de sol e pouco vento, e lembrar de irrigá-la todos os dias. Deve-se também ter muito cuidado quanto aos horários e à quantidade da irrigação, de preferência no início da manhã e ao final da tarde, evitando encharcar demais ou deixar seco. E também cuidado com o modo como você irriga para evitar carrear sementes, principalmente nos primeiros dias após a semeadura. Já para o transplantio, o que é o transplantio? É a retirada da sua muda da sementeira, que é o berçário da sua semente, para o local da sua muda, para o local definitivo onde ela vai ficar. Esse transplantio ele deve ser feito quando? De preferência, quando a sua muda estiver com as 4 folhas definitivas. Isso ocorre geralmente um mês após essa semeadura. E lembrando também que você deve fazer o processo de rustificação ou endurecimento da muda. O que é isso? 2 dias antes de você transplantar a sua muda, você deve reduzir a irrigação. E no dia em si do transplantio, irrigá-la somente no período da manhã e realizar esse processo ao final da tarde, para evitar danos ou estresse na sua muda. E após ela estar estabilizada no local definitivo, então você pode irrigá-la novamente. Outras dicas que a gente vai dar é que você pode plantar, além das sementes, parte da planta, que é o que a gente chama de propagação vegetativa. No caso, você pode utilizar a cebolinha que você tem em casa. Quando você utilizar a sua cebolinha, você deve retirar 2 dedos, mais ou menos, deixando em cima as folhas. Você pode pegar uma tesoura normal e cortar. E você também deve retirar mais ou menos 2 dedos da raiz. Esse processo é para que ela renasça com mais força, tanto a raiz quanto a parte aérea. Nesse caso é chamado um perfilho da cebolinha. E para isso você não deve plantá-la imediatamente. Você deve deixar um processo que a gente chama de cura, tanto para evitar que entre algum patógeno na parte da raiz que você cortou, para que ela também tenha tempo de se estabelecer. Então, nesse processo você deve deixá-las em um canto que seja ventilado. Não precisa pegar tanto sol e não precisa deixar em água. Você deixa nesse canto por mais ou menos 2 dias, que é o processo que a gente chama de cura, e assim então você está apto a plantar a sua estaca de cebolinha no local que você quer plantar. No caso aqui a gente tem uma pronta, que foi retirada mais ou menos 2 dedos, tanto da raiz da parte aérea, e no caso você pode plantar em vasos. O espaçamento ideal geralmente é 20 centímetros, ou você pode plantar em canteiros. Esse processo geralmente é mais rápido do que quando você faz o processo das sementes, da semeadura que você faz a muda e for levar ao campo. No caso, você coloca a muda, você faz um pouco de espaço para ela ficar, isso no seu substrato. Você coloca, aperta só um pouco, não muito, com os 2 dedos você pode fazer esse movimento, não só para ela, mas para outra muda que você for transplantar, para fixar bem a raiz. Pronto, tá pronta a sua cebolinha e depois você pode irrigar, mas com muito cuidado também para que ela não saia e continuar o procedimento normal. Isso você faz no local definitivo que ela for ficar. Outra dica é quando você for plantar alface, você já deve ter notado aqueles pacotinhos do supermercado. Uma dica aqui para o clima de Fortaleza, que é um pouco quente, não comprar quando você vê a cultivar lisa. Comprar americana crespa, que é a que mais se adapta aqui. Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês um passo a passo de como você preparar o seu substrato para a sua horta caseira. Pronto. O substrato é onde a gente vai instalar a planta e ele tem que dar suporte ao bom desenvolvimento das raízes, além de ser adubado para fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento vegetal. Para ele ser um substrato de qualidade, ele tem que ter algumas características. Ele precisa ter baixa densidade, ou seja, ser um substrato leve e aerado, e ainda deve possuir uma boa drenagem, ou seja, evitar ao máximo a estagnação de água.
Para preparar o substrato, primeiro você vai separar o seu recipiente, né? No caso, se você for colocar um vaso, ou então for colocar no canteiro, mas você vai preparar o seu recipiente e no fundo dele, que geralmente tem que ser furado, você vai preparar uma camada com pedra, certo? Essa camada final vai aumentar, né, melhorar a drenagem para que não haja estagnação nem acúmulo de água no final do seu vaso. Após isso, você vai fazer o substrato em si, que você pode comprar já pronto, né, o substrato adubado em lojas de jardinagem, ou então você pode preparar o seu próprio substrato, que é misturando uma quantidade de terra comum com humus de minhoca ou estrume curtido, que seria o estrume já em um estágio mais elevado de decomposição. Aqui no caso, né, eu estou fazendo com estrume. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar em outro recipiente e vai misturar a sua terra que você extraiu ou comprou com o seu estrume. É interessante que você não coloque muita proporção do estrume, porque ele pode diminuir a drenagem. Então, faz algo em torno de 50%, que é o que eu vou fazer aqui. Pronto. Depois que você misturar o seu estrume, o seu humus com a terra, né, que você coletou, você tem que misturar bem, porque uma das características também que o substrato deve ter é ele ser bem uniforme. Então você vai misturar bem, e você vai observar se ele não ficou muito argiloso, não ficou muito denso. Caso ele tenha ficado, você completa com um pouco de areia, né, para dar mais essa aeração e ficar com a menor drenagem. Aí, após você misturar, você coloca no seu recipiente. Depois que você terminou de completar, né, o seu recipiente com o substrato, você vai adicionar uma camada de cobertura vegetal. Ou seja, você pode usar palha de coco, pode usar serragem, ou então só folhas secas. No meu caso aqui, eu estou usando bagana de carnaúba. Isso aqui é importante porque vai dar uma proteção ao seu substrato, além de ser uma posterior fonte de material orgânico. Aí você cobre. Não precisa ser uma camada muito grossa. Então, basicamente, assim fica pronto o seu substrato. Só que aí tem algumas técnicas de adubação, né? Muito simples que você pode fazer. A primeira é a compostagem, né? Que é a transformação de resíduos orgânicos em adubo para plantas, né? E se você quiser aprender mais sobre compostagem, nós do Pet Agronomia preparamos uma cartilha que ensina um passo a passo de como você fazer uma compostagem para adubar suas plantas, sua horta, que está presente no nosso site e nos destaques do nosso Instagram. Outro adubo muito simples, né, que você pode utilizar é a borra do café, que é um adubo que também fornece diversos nutrientes para as plantas, só que você tem que ter alguns cuidados e seguir algumas recomendações. Primeiro, assim que você tira, né, a borra do café, não é recomendado que você já adicione ela ao seu substrato, né, às suas plantas, porque ela pode vir com algumas substâncias que possam ser maléficas, né, para suas hortaliças. Então, é recomendado que você deixe ela fermentando por mais ou menos uma semana, de 7 a 10 dias. Após isso, você vai pegar e você pode utilizar de duas formas. A primeira, já na preparação do substrato, ou seja, na hora que você estiver misturando, você adicionar a borra do café, mas tem que ter cuidado para não ultrapassar os 20%. Porque como a borra do café é muito fina, ela pode prejudicar a drenagem. E também, se for em excesso, como eu já falei, ela pode trazer algum malefício. E a segunda parte é você adicionar só na superfície do seu substrato. Mas também é interessante que você não deixe formar uma camada só com borra de café, porque ela, como é muito fina, forma uma camada impermeável, né, que vai prejudicar a drenagem do seu substrato. Tem outra combinação que também fornece, né, uma ótima qualidade de substrato, que é a combinação de humus de minhoca, areia e vermiculita. Geralmente, né, você faz na proporção de 6, 3 e 1. Que é em 10 kg, 6 kg de humus de minhoca, 3 kg de areia e 1 kg de vermiculita. Porém, isso pode diferir de acordo com a sua espécie de hortaliça.
Mas, basicamente, é só você atentar para aqueles requisitos, de ter uma boa aeração, de ter uma baixa densidade e ter uma boa drenagem. Atendendo isso, o seu substrato vai fornecer, sim, características, né, qualidades para um bom desenvolvimento das suas hortaliças. Agora que você já aprendeu como fazer a sua muda e que tipo de substrato utilizar, a gente vai aprender como implantar a sua horta de acordo com o espaço que você tem. Para esse primeiro modelo, a gente vai utilizar 4 garrafas PET, um pedaço de arame, alguns pedaços de madeira que podem ser facilmente encontrados e algumas ferramentas como alicate e tesoura. Utilizando uma tesoura, você vai fazer o corte de uma parte da garrafa. Uma tesoura de ponta vai facilitar muito o trabalho. Lembra de não cortar muito fundo, porque se você cortar muito fundo, o seu substrato vai cair quando você for realizar a rega. Então, deixa ele com a altura mais ou menos assim. Como vocês podem ver, é importante que se faça alguns furos no fundo da garrafa para que quando for realizada a rega, o excesso de água seja drenado, para que não prejudique a sua muda. É só realizar o mesmo processo com as outras 3 garrafas. Para iniciar o processo de montagem, a gente vai utilizar arame liso número 18. A gente está tentando fazer um modelo mais seguro possível, para não correr o risco da sua horta cair. Então, por isso, a gente vai usar arame liso e alguns pedaços de madeira. No caso do arame, você vai utilizar 2 pedaços de arame de cerca de 2,20 metros, para que a gente tenha um espaçamento entre garrafas de cerca de 30 centímetros. Você pega um primeiro pedaço de madeira e um pedaço de arame, deixa cerca de 10 centímetros de arame para frente e dá 2 voltas. Após isso, você vai usar o alicate para enrolar e deixar firme. Vejam, é importante deixar bem apertado tanto para que não corra o risco, né, de cair, quanto para que não sobrem pedaços de arame que podem machucar alguém. Após realizar isso de um lado, só é realizar o mesmo trabalho do outro lado e já ir colocando a primeira garrafa. Quando a gente foi fazer os furos do fundo, a gente já fez os furos para passar o arame. Passa o arame de um lado e passa o arame do outro lado. Após realizado o processo de amarração da primeira garrafa, a gente mede cerca de 30 centímetros no arame com uma trena. E começa o mesmo processo com a garrafa seguinte. Pega mais um pedaço de madeira. E enrola. Dando sempre 2 voltas. E quando a gente termina de passar as 4 garrafas, esse é o resultado. E agora a gente vai escolher o espaço em que a gente vai colocar essa nossa horta. E num espaço com bastante luminosidade, a gente vai fixar 2 pregos na parede e após isso, fixar a horta aqui. Aqui a gente vai usar mudas de alface e, para serem transplantadas, deve-se cavar um pouco com os dedos. Apertar. E apertar, mas não muito forte. E esse é o nosso resultado final.
Mas se na sua casa você possui bacias, baldes, pneus, também é possível adaptar e fazer com outros modelos, mas que também atendam às suas necessidades de ter um pequeno cultivo em casa. E por último, para quem tem um espaço maior em casa e deseja fazer um canteiro logo no solo, hoje a gente vai ensinar como fazer o preparo do solo, a correta adubação e fazer o plantio da sua cultura. Você vai precisar primeiro de algumas ferramentas, como enxadeque, enxada, para fazer o preparo do solo. Vamos lá, mãos à obra. Bom, pessoal, para começar, você vai precisar de algum material para que seja feito uma espécie de barreira física, para evitar que o substrato do seu canteiro saia para fora dele. A gente pode utilizar troncos de madeiras que já estão cortados, pode utilizar tijolos, tábuas, telhas, enfim, uma diversidade de material que sirva para barrar o substrato sair do seu canteiro. Logo em seguida, que você montar essa barreira, você precisará preparar o solo. Como? Você vai fazer a escavação desse solo e logo em seguida colocar a adubação, seja ela orgânica ou mineral. Bom, pessoal, logo após o preparo do solo, a gente vai fazer a adubação. Nesse caso, a gente vai utilizar esterco bovino, uma adubação orgânica, onde a gente vai aplicar em uma proporção de 3 kg para 1 metro quadrado. Para o plantio, é importante que vocês se atentem ao espaçamento ideal para a cultura e à profundidade que você vai colocar a semente, para que você tenha um bom índice de germinação. No caso aqui, nós estamos plantando coentro e vamos fazer um plantio contínuo com espaçamento de 15 centímetros entre as fileiras. Pronto, depois do plantio feito, é importante lembrar de fazer a rega pelo menos 2 vezes ao dia, nos horários mais frios do dia, pela manhã ou pelo fim da tarde. Calma, não sai do vídeo agora. Nós do Projeto Agir estamos fazendo uma campanha de doação para ajudar entidades carentes e você pode fazer parte disso. Basta ler esses QR Codes e você será direcionado diretamente para as contas e poderá fazer sua doação. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até mais!